Noite, boa noite. Aqui a gente está começando mais uma live, né, da Abrage. Toda terça-feira tem live da Abrage com a Adriana Barsotti, né? E essa é uma live extra. Hoje nós vamos falar sobre jornalismo na fronteira. E para isso eu convidei o Sérgio Ramalho, que é um jornalista com 25 anos de profissão, ele já está na área. Gente pontualíssima. Com 25 anos de profissão, ele tem 18 prêmios de jornalismo. Oi, Ramalho, eu estou falando super bem de você, então espera aí. 18 prêmios de jornalismo, Herzog, Esso, Barbosa, Lima Sobrinho, da CIP, enfim. Um cara super talentoso, que eu sou muito suspeita para falar, porque eu já trabalhei com ele, evidentemente, ele é ótimo. E para quem não me conhece, eu sou Angelina Nunes, eu sou jornalista, já fui presidente da Abrage e agora faço parte do conselho da Abrage. E também coordeno um programa chamado Programa Tim Lopes, que é uma resposta para as agressões, as violências, né, contra os jornalistas, né? E esse programa foi lançado em 2017 e a gente acompanha casos, né, casos de homicídio contra jornalistas. E num desses casos, caso que aconteceu agora, em fevereiro, que na próxima terça-feira está fazendo 3 meses, né? Foi do Lourenço Veras, o Léo Veras, que a gente vai falar um pouco mais também durante a live. Eu e o Ramalho estivemos na fronteira, ok? E para poder apurar um material, a gente fez um material bacana, bem consistente, a gente deu furos e tal. E também a gente fez uma bela entrevista com um jornalista paraguaio chamado Cândido Figueiredo. Se vocês ainda não assistiram o vídeo que nós fizemos com ele, tem que assistir, é imperdível, está no perfil da Abrage, está no YouTube, está no IGTV, não tem como você deixar de fora. Tem que assistir sim, porque a gente está falando de uma outra realidade fora do grande eixo Rio, São Paulo, Brasil, tá? E para a gente falar sobre esta realidade, a gente tem que contextualizar o que é a fronteira, o que é a questão da violência que acontece na fronteira e que acaba atingindo o jornalista que trabalha lá. Ramalho, muitíssimo obrigado por você estar aqui participando com a gente. E eu queria que você fizesse uma introdução sobre o problema da fronteira, que está ali, tem PCC, tem Fernandinho Beiramar. Conta para a gente um pouquinho como é que é essa fronteira. Oi, gente, boa noite. Para mim que é um prazer estar participando dessa conversa, né? A gente falou tanto sobre isso, né, durante a nossa ida no Paraguai, né? Infelizmente por um motivo muito triste, né? O assassinato de um colega, de um profissional de imprensa, morto exatamente porque fazia um jornalismo combativo. Ele usava o blog dele, ele tinha lá o Porã News, né, uma página na internet em que ele fazia um trabalho bem bacana, de noticiário local, né, que é difícil, principalmente por ele estar dentro de uma área muito complexa, muito perigosa, né? A fronteira ali no Paraguai, essa parte que a gente foi, é legal a gente explicar um pouquinho para as pessoas que de repente não conhecem. Correto. É uma rua, né? Você tem uma avenida que essa avenida divide Paraguai e Brasil. Em vários momentos, né, em que a gente anda de um lado para o outro, você vira uma esquina, você está no Paraguai. Inclusive, a gente brincava, né, nessa situação lá, em que a gente tinha essa percepção, às vezes, pelo telefone que deixava de funcionar, né? Porque quando a gente entrava no território paraguaio, as redes não iam muito bem, então caía, e isso era uma esquina. Você dobrava uma esquina ou virava, atravessava uma rua. A gente fez uma foto em frente a um cassino paraguaio bem legal, né? Que é assim, não é nem uma rua. Você tem um poste que são as divisas ali. Quem acompanha a gente nas redes, a gente está vendo que a gente está colocando umas fotos de quando a gente esteve lá. A fronteira é uma linha muito tênue, né? Em alguns lugares tem um trecho mais largo, em outros lugares não, é um canteirinho. Você dá um salto. Na verdade, você não tem. Então fazer jornalismo numa região assim, né, com todas as dificuldades que ele tinha ali, era um jornalismo independente, né? O Léo fazia um jornalismo independente, vivia disso, né? E tinha muita coragem. Inclusive a gente conversou sobre isso, né?
que a gente teve com o Cândido, né? Você bem citou aí o Cândido, Uhum. que é um jornalista que já tem muito tempo de estrada ali no Paraguai, é o correspondente do ABC Collor ali na fronteira, vive cercado de segurança, né? Há quase 25 anos. O Léo não tinha nada disso, né? O Léo fazia uma coisa muito na cara e na coragem. Assim, Agora, muito para poder. louvável, né? Mas Ramalho, eu queria. voltando àquela questão que você estava Vamos falando ali explicar, um vamos pouquinho contextualizar o desse que é a contexto. fronteira. Que cenário é esse da fronteira? A gente tem ali duas cidades, na verdade, sim, são 4 cidades ali que são muito importantes na configuração desse esquema do crime organizado, né? Há muito tempo o Paraguai é rota de entrada para o Brasil de armas e de drogas, né? A maconha, ela praticamente, a maconha consumida no Brasil, pelo menos 80% dela, vem do Paraguai, né? A região sudeste é abastecida por essa maconha produzida no Paraguai. Por conta de trabalho, né, que a gente desenvolve, eu já tive na região da fronteira exatamente nessas cidades, que é Ponta Porã, né, que é Brasil, Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai. Logo ao lado você tem Coronel Sapucaia e Capitambado. Capitambado, inclusive, é onde fica concentrada a maior parte das plantações de maconha do Paraguai. A gente tem um histórico longo dessa relação narcotráfico-Brasil, né? Que, na verdade, hoje a gente tem, o que a gente vive hoje é uma multinacional do tráfico, né? A gente, na nossa ida, inclusive, lá, a gente viu uma coisa muito simples. Quando a gente estava para voltar, né? A gente estava no aeroporto, inclusive, que Uhum. a Fiscalia Paraguaia, que é o Ministério Público do Paraguai, fez uma operação e prendeu 10 suspeitos de participação no assassinato do Léo, né? Uhum. E desses 10, 6 eram paraguaios, 3 eram brasileiros e um era um boliviano. Então você vê assim, todos trabalhando com narcotráfico, todos ligados à facção paulista, primeiro comando da capital. Então a gente percebe aí que a coisa não é como muita gente pensa, assim. É coisa muito organizada, o PCC atua como célula, né, naquela região, a gente ouviu isso de integrantes da polícia, do Ministério Público, enfim. E aí você tem esse cenário. O Léo convivia nesse cenário, em que você tem uma disputa já de décadas ali pelo controle dessa região. Afinal de contas, é um controle de uma posição estratégica, né, porque por ali entra tudo. A gente mesmo estava falando agora, né, de quanto a capilaridade daquela área ali facilita, né, a ação Uhum. dos bandidos. Então o Léo transitava nisso, e ele fazia jornalismo crítico, né? A gente, dentro do que a gente fez lá, inclusive, foi assim, um pouco de verificar o que o Léo vinha postando, e a gente viu e ficou espantado, né, com a disposição dele profissional. Naquele caso que a gente falou, pô, esse caso aqui, eu acho que ele mexeu com muita gente. Foi aquele caso do menino, né, Uhum. que foi morto barbaramente, enfim. Só para contextualizar um pouco, que quem chegou agora e não está acompanhando, Isso, claro. eu e o Sérgio Ramalho, a gente está fazendo uma live aqui sobre jornalismo na fronteira, e ele está contextualizando a presença fortíssima do PCC na área, tá? Só para vocês entenderem, quando ele está falando do Léo, a gente está falando do jornalista brasileiro Léo Veras, que morava, né, em Pedro Juan Cabaleiro, Né? e que foi morto agora no dia 12 de fevereiro, quando invadiram a casa dele. Ele estava jantando com a família e ele foi assassinado, né, com pelo menos 12 tiros. Né? É um caso que ainda está em andamento, várias pessoas foram presas, teve várias diligências, prenderam há 2 dias o que seria o atirador, né? Mas ainda está se investigando a questão quem foi o mandante, exatamente, tá? Então, eu queria que você estava falando da questão do PCC. O PCC, ele manda na fronteira, a presença dele é forte, ele mudou de alguma forma a questão, a violência aumentou. A gente ouviu muito que as mortes aumentaram e a forma violenta de matar. Sem dúvida. Essa disputa é aquilo que a gente estava falando, né? Tem pelo menos 20 anos. Na verdade, isso é uma disputa muito mais longa. Mas essa coisa de você ter figuras, atores do narcotráfico brasileiro ali diretamente nessa logística, porque é o que eu estou falando, assim, o PCC ele age como uma empresa, né?
Aham. diferente do que era antigamente o Comando Vermelho. Na verdade, esses grupos eles acabam se adaptando, né? E vão Uhum. se especializando e vão criando meios de continuar praticando o crime e dificultar a ação da polícia, né? De ser localizado, identificar, de perder carga. Então, assim, o PCC, sem dúvida, imprimiu naquela região ali uma logística de empresa, né? A gente ouviu isso Uhum. de promotor do Ministério Público do Paraguai, a gente ouviu isso da polícia no Brasil, inclusive na Polícia Federal. A gente vai falar um pouco mais à frente, inclusive, de um dos suspeitos, né, que chegou a ser preso, foi solto numa situação Uhum. surreal. Né? Mas então o PCC ele criou uma estrutura ali em que ele tem células que são grupos responsáveis para matar os rivais, enfim, ou quem eles elencam como pessoas que não podem continuar vivas. O Léo foi, infelizmente, tudo indica pelas investigações que foi um desses, né, vítima desse tipo de atitude. Mas você tinha ali um histórico, né? Antigamente você tinha no final dos anos 1990, início dos anos 2000, o Luiz Fernando da Costa, Fernandinho Beiramar, foi para aquela área de fronteira depois que ele conseguiu sair, escapar da prisão em Minas Gerais. Ele já era um traficante conhecido no Rio de Janeiro. O Fernandinho Beiramar tem uma peculiaridade, porque ele nunca foi um cara que era responsável por aquele varejo, ele não era um cara de varejo, de dono de boca, assim, ele tinha uma região ali, que vem até o apelido dele, Fernandinho Beiramar, de uma favela em Duque de Caxias, mas o Fernandinho Beiramar, ele sempre foi um cara que é tratado como, começou como matuta, era o cara que traz a droga, né? Ele sempre foi um cara que abastecia, então ele trazia carregamentos para abastecer, e ele era um cara Uhum. que não tinha muita ligação com facções, não. No início, inclusive, e quando ele foi preso, ele tinha manifestos defendendo a unificação e, claro, com ele abastecendo as facções que ficassem unidas no Rio de Janeiro. Mas quando o Fernandinho Beiramar ele vai para a fronteira ali do Paraguai, para Capitambado, e aquele pedaço Coronel Sapucaia, Capitambado, no Paraguai, quem tinha o domínio das áreas de plantio ali era o clã Morel, João Morel e os filhos Mauro e Ramon, se Uhum. não me engano. O Fernandinho fica abrigado por eles, consegue, passa dali a definir, ele toma conta da rota que vem para o Rio de Janeiro para mandar maconha, cocaína e as armas a partir dali. Só que ele não fica por muito tempo ali, né? Ele tem um problema. O Fernandinho Beiramar, pelo histórico dele criminoso, ele é um cara ambicioso, que não quer ser só mais um, ele quer dominar o negócio. Uhum. E aí, quando houve um cerco policial na região para prendê-lo, ele atribuiu isso a como se a família Morel tivesse traído ele, né? Essas informações constam em processo, constam em Uhum. investigações. Isso já foi em algumas coisas até noticiado. O resultado é que o Fernandinho Beiramar manda matar os filhos do Morel, porque quem cuidava dos negócios eram tecnicamente os filhos, o Ramon e o Mauro. E isso é nos anos 2001, por aí. Então essas pessoas são mortas para evitar uma vingança do patriarca do clã, que era o João. O João estava preso e foi morto dentro de uma prisão no Brasil. E aí o Fernandinho vai para a Colômbia, né? Inclusive, e aí se acerta lá e consegue proteção das Farc. Né? E aí ele passa a fazer uma coisa que depois o PCC começou a fazer. Tudo que chega no Rio de Janeiro que vem por estrada acaba passando pelo interior de São Paulo. Então os caras falam, aqui para passar tem que acertar com a gente. Então o que a gente tem hoje são domínios de rota. Na verdade, esses caras viraram empresários do nível, eles são os caras que lucram muito pegando a maconha que sai o quilo. Lembra que a gente estava conversando, eles estavam falando, o policial, eu falei, quanto é que está o quilo da maconha em torno aqui? A gente Uhum. escuta em torno de 100, R$ 150. Tem que levar em consideração que a moeda paraguaia consegue estar mais valorizada que a nossa, né? Então se você chega com R$ 1, você ainda compra com uma certa valorização. Por isso que nessa mecânica logística de empresa que esses caras usam, é mais lucrativo você manter plantios no Paraguai, por uma série de fatores, mas um deles é o lucro que te dá. Então, assim, o quilo que o cara fala que te vende lá por 800, 150, ele é negociado no Rio de Janeiro a em torno de R$ 1.000.
não tem nenhum negócio na Bolsa que te dê um lucro nessa hora. Né? E eu estou falando da maconha, que é o que eles chamam de uma droga de custo de pobre. Né? Porque eles gostam mesmo de lidar com a cocaína, porque te garante um lucro muito maior. E essa vem ou do Peru, ou da Colômbia, ou da Bolívia. Então, de qualquer forma, elas atravessam por ali para aquela área que a gente transitou e transitou muito. E outra coisa que vai chamar a atenção, assim, a gente transitou por vários dias ali, né? E em momento algum a gente foi abordado por nada. Exatamente. Por polícia, por nada. Isso não foi a primeira vez, porque essa foi a quarta vez que eu estive ali. E, curiosamente, a primeira vez que eu estive pelo Jornal O Dia, que eu estava com um fotógrafo que era o Newton Claudino, um grande fera, o cara que a gente conseguiu, ele deixou a gente ir até o plantio dele, era um brasileiro que mantinha um plantio pequeno no Paraguai. Ele deixou a gente fazer as fotos lá e tal, porque eu falei assim, a gente não veio denunciar plantio aqui, todo mundo sabe que tem plantio aqui. Eu quero contar um pouco da história de quem é dono desse plantio, como é que funciona a sua vida, etc, etc. Essa matéria, na verdade, era uma amostra de que tinha, com a mecanização das plantações na região ali do Mato Grosso do Sul, tinha muito boia fria que atravessava para trabalhar, principalmente na colheita da maconha, porque leva em torno de 3 meses para você fazer a colheita. Você plantou, em 3 meses você tira, até menos, dependendo, enfim. A terra lá é muito boa e elas crescem muito. E aí o lucro vem nessa situação. Então, assim, quando a gente estava lá, a gente falou sobre isso. Assim, quando eu fui das outras vezes, eu também nunca fui abordado pela polícia. O cara chegou a oferecer para a gente o plantio dele. Uma coisa para poder a gente passar como foi a nossa passagem por lá, é que nós ficamos circulando durante 6 dias, apurando essa matéria do Léo. De carro o tempo inteiro, a pé? De carro o tempo todo, tá? Passamos a pé, mas é bom deixar claro o seguinte, não é uma coisa tranquila, é um olho no peixe, o outro no gato, entendeu? O tempo todo... E a curiosidade é que aquilo que você falou, né? Quando a gente atravessa, assim, na parte brasileira, porque na verdade você tem uma rua, né? Uma esquina, enfim, essa coisa muito tênue, mas a gente tinha uma coisa assim, na parte brasileira você identificava determinados atores com arma, né? Assim, ou era o policial, ou era alguma coisa. Assim, no lado do Paraguai, você lembra que a gente falou assim, caramba, o cara tá com a escopeta ali no meio da rua. A gente não sabia que o cara era. Um detalhe, quando a gente estava por... É claro que nós tomamos todas as medidas os cuidados, exatamente. Protocolo de segurança. Inclusive, você não deixou fotografar o rapaz da escopeta. O artista, uma das coisas comuns, assim, você passava na porta de uma farmácia, tinha um cara com a escopeta, passava num depósito de bebidas, tinha um cara com a escopeta, passava na frente do hotel também, tinha um cara na frente do cassino. Você não sabia quem era aquele cara ali. Entendeu? E é óbvio que na hora que você levanta a câmera, você se coloca também em risco, entendeu? Então, nessa área, a gente foi seguindo o protocolo de segurança, tranquilamente, fomos apurando, mas o que a gente percebeu, além dessa fronteira assim, ser muito tênue, né? Você, às vezes, estava andando de carro, você não sabia se estava do lado do Brasil ou do lado do Paraguai. Uma coisa que poderia te chamar a atenção era a falta de capacete do motoqueiro. Se o motoqueiro... Não, a quantidade de pessoas na moto, né? A gente viu uma família. Se o motoqueiro estivesse de capacete, tivesse só um ou duas pessoas na moto, tá do lado do Brasil. Se tivesse sem capacete, 3, 4 pessoas na moto, com criança e tal, você estava do lado do Paraguai, né? Então, aí a minha questão é a seguinte, quer dizer, neste ambiente, que é um ambiente tenso, um ambiente onde o PCC está entrando na fronteira do Brasil todo, ele está se fazendo presente, as mortes violentas acontecem, como é fazer jornalismo neste lugar? Na sua opinião, como é que é? E isso veio um pouco da pergunta da Maria Clediane, que é o seguinte, por que é tão difícil você, quais são as implicações que existem você fazer esse tipo de jornalismo longe da capital? Que implicações têm as pessoas que fazem isso? Eu acrescentaria, Maria, na sua pergunta, é o seguinte, como é possível você fazer um jornalismo neste ambiente e você conseguir manter a sanidade e ficar vivo? Exatamente. O Léo realmente, é o que eu falei, né? Era uma coisa de muita coragem, né? É uma coisa de vocação, eu acho. Ele, enfim,
Ele tinha muita coragem em fazer o que ele fazia. E sem nenhuma salvaguarda, porque é aquilo que você falou. Então, assim, já começa de que aqui nos grandes centros você tem, você pode até hoje, com o cenário que a gente está, com a questão digital cada vez mais forte, com os jornais de papel cada vez indo mais para o brejo, migrando fortemente para a questão digital também, mas assim, a questão dos investimentos é aquilo que a gente costuma falar. Jornalismo investigativo, ou jornalismo que você tenta um pouco mais do que aquele mero factual ali, dá trabalho, custa caro e leva tempo, né? Então, ele na verdade, ele fazia um trabalho factual ali na fronteira, mas com umas pitadas de investigação. Inclusive, foi ele que descobriu essa história que a gente estava falando. Acho importante a gente explicar. Sim, o Léo teve uma situação que aconteceu ali na fronteira, perto de onde ele vivia, de um jovem, um menino brasileiro, um adolescente. Ele teve uma briga natural, uma briga normal, né, dentro da escola. Não é normal, mas enfim, teve uma briga dentro da escola com um coleguinha de idade aproximada ali. Só que esse coleguinha da briga era parente de um narco lá, de um cara desse grupo, dessa célula de assassinos do PCC ali na fronteira. O cara foi tão sangue frio que o cara levou o garoto à delegacia para prestar um depoimento contra o menino. E logo, horas depois, o menino foi buscar o menino em casa e esse menino sumiu. O corpo desse menino só foi encontrado depois do Léo fazer uma série de denúncias no blog dele, colocando suspeitos e contando a história por trás desse desaparecimento. O Léo contou, antecipou, inclusive, que o menino tinha sido morto de uma forma bárbara. Qualquer assassinato é estúpido, mas de uma forma bárbara. O menino foi torturado, foi obrigado a cavar a própria sepultura, né? Foi morto, jogado dentro de uma sepultura. E só depois, por conta do trabalho do Léo, que gerou uma comoção muito grande, inclusive o policial falou isso com a gente, assim, nunca tinha visto uma autoridade de Assunção, né, que é a capital, para tratar de um caso aqui na fronteira. Para a gente tentar fazer mais ou menos um paralelo, seria mais ou menos o cara sair de Brasília para vir em Queimados, né, para cobrar atitude diante de um assassinato ali. Tá? Mal e porcamente fazendo essa comparação, mas é mais ou menos assim, né? Você está na capital, Assunção, e o cara mandou, as autoridades foram lá, foi o vice-presidente, se não me engano, né? Enfim, e o Léo acompanhou isso tudo. Isso gerou o quê? Obrigou a polícia a agilizar as investigações, enfim, o corpo do garoto acabou sendo encontrado. É bom que se diga... O Léo participou, inclusive, dessa Ramalho, articulação, né? É bom que se diga que o menino ele foi torturado, cavou a própria cova, foi torturado e teve o corpo desmembrado, né? Porque quando o corpo essa é uma coisa que você estava falando aí, que a gente pegou e aí a gente começou a ver os inquéritos, e aí também uma parte triste você vê isso, que esses inquéritos não andam, né? A gente chegou lá e pegou inquérito do ano anterior, do início do ano anterior, que estava na mesa, na verdade, estava no armário lá, o delegado, inclusive, tinha mudado. E eu falei para você, olha, eu fiquei até com pena desse policial. Assim, é uma delegacia que não tem computador, uma estrutura nenhuma, 2 policiais na porta, e a gente ficou um tempo batendo, porque parecia que não tinha ninguém, né? A gente ficou lá na porta esperando. A gente foi entrando na delegacia. Parecia que não tinha ninguém. Aí, enfim, apareceu alguém, o rapaz era o delegado, novo até, tinha sido transferido um negócio de 1 mês antes, então assim, estava completamente desnorteado daquela situação toda, ele não sabia exatamente o que estava ali, e aí ele pegou o inquérito para a gente, e o inquérito estava do mesmo jeito, assim, do início então, sido feito, nesse não cenário... tinha um laudo, não tinha absolutamente nada naquilo que a gente estava vendo. É bom saber o seguinte, é neste cenário que é feito o jornalismo, por jornalistas que têm blogs, que trabalham em sites, e que tem, e é claro... Com a exceção ali, porque o ABC Collor mantém a sucursal com o Cândido ali, é o único. Né, que então, você tem uma estrutura ali. Por exemplo, aqui tem uma pergunta, alguém me pergunta aqui, deixa eu só tentar achar. Marília Sena, quais são os blogs que vocês indicam? Olha, o ABC Collor é
um veículo que realmente ele mantém bastante essa cobertura da fronteira, tá? Há outros sites, no Instagram também, você pode procurar pela fronteira. E também... ali é muito forte também as rádios, né? No Paraguai, principalmente. Forte. E outra coisa, o Ministério Público do Paraguai, ele mantém no Facebook, constantemente, ele vai atualizando e vai divulgando as operações que são feitas, né? Tudo bem que eles não atendem telefone, né? A gente liga, eles não atendem telefone. É difícil, quando a gente chega lá, também não é tão simples, né? É complicado. Né? Quando a gente vai lá entrevistar no local, tem toda uma... É complicado. Trabalhar lá não é fácil. E isso acaba respondendo um pouco a afirmação da Ana Lúcia, que diz o seguinte: tem que ter uma experiência profissional para trabalhar na fronteira. Tem que saber trabalhar. Tem que ter muito, mas assim, na verdade, esses caras fazem... O Léo era um profissional praticamente autodidata, né? Pelo que a gente percebeu ali, né? Ele era o dono do blog, ele mantinha o noticiário dele com uma certa atualização, fazia um material que cobrava, mas também fazia aquela matéria simples, às vezes do jogo de futebol ou dessas outras coisas, né? Ele fazia, ele não era não necessariamente uma coisa assim. O Léo não fazia... Ele fazia de tudo, né? Como a gente costuma falar, assim, o jornalista que faz um pouco de tudo. É bom a gente falar o seguinte... E nessa questão que a gente acabou não falando, né? Eu acabei não falando dessa coisa da violência nos assassinatos, né? Dessa coisa a gente teve lá esse caso, um dos caras que foi preso, era um desses caras da célula de assassinos. Eu acho que isso também é para marcar, né? Que aí você marca naquela região ali que, pô, se você escorregar ali alguma coisa, eles vão fazer barbaridade com você, né? Um recado. É um recado que os criminosos mandam, né? Um dos matadores dessa célula, ele fazia exatamente isso, né? Era uma marca dele, cortar a pessoa em pedaços, né? A gente ficou lá pelo menos 3 casos em que as pessoas morreram assim, foram barbaramente torturadas e depois foram colocadas na coisa. Ramalho, é importante a gente lembrar o seguinte: a gente está falando de uma região complicada, onde a fronteira é muito tênue, onde a violência cresce mesmo. Com a chegada do PCC, aquilo dali ficou complicadíssimo, as mortes ficaram mais violentas, né? Com requintes de crueldade, e é óbvio que isso exatamente é uma forma de marcar, né? Presença. Aqui vai ser dessa forma agora. E é importante, quando nós estivemos com o Cândido, uma frase que ele fala é o seguinte: quando a gente pergunta quanto vale a vida na fronteira, ele diz, não vale nada. Porque a qualquer momento eles podem chegar aqui, metralhar a minha casa, e ele já teve a casa metralhada 2 vezes, né? E podem matá-lo. E ele fala com uma certa... você percebe até uma certa melancolia na voz, dizendo, olha, se eu tiver que deixar rapidamente a casa... Exatamente. Eu não tenho filhos, né? Eu e minha mulher, nós saímos daqui em meia hora. Exatamente. Exatamente. Entendeu? E aí... Ele passou uma rotina, imagina o que é você viver há quase 25 anos sob a guarda de pessoas armadas de fuzil, né? A gente viu, você falou assim, caramba, os 2 caras de fuzil, são 7 homens fazendo a segurança dele, mais 3 mulheres fazendo a segurança da mulher dele. Né? Então, que você conviver em esquemas de plantão, rotina ali de coisa, mas com pelo menos 4 policiais à sua volta 24 horas o tempo inteiro. É uma coisa... Né, muito... nós chegamos até o Cândido, porque o Cândido foi uma das fontes ouvidas nesse material que nós fizemos sobre o assassinato do jornalista brasileiro, o Léo Veras. Ele é jornalista brasileiro, mas ele morava do lado do Paraguai, em Pedro Juan Cabaleiro. E o Cândido também mora em Pedro Juan Cabaleiro, né? E a casa dele é onde funciona a sucursal do ABC Colo também. ABC Colo, ABC Color, enfim. Né? E ele diz o seguinte: quando a gente chegou no local, o Ramalho estava dirigindo, quando a gente parou, os dois guardas lá que estavam na proteção, eles já vieram com o
M16, né? Tava com um fuzil M16, cada um com um E M16. a pistola no bolso, e sabe Deus quantos Exatamente. escondidos. E aí eles param a gente, o que está fazendo aqui, quem são vocês e tal, até a gente ser liberado para entrar. Identificar, quando né? Mostrar ali quem a gente era, o exatamente. Cândido aparece e libera a gente. Então, essa rotina de você, como a Cris está dizendo aqui, a Cris, deve ser horrível ter que andar com escolta. Ele diz o seguinte, que ele já faz parte da família dele, porque ele está andando há 25 anos com essas pessoas. Elas nesse caso, sem dúvida, né? Ele criou vínculos, né? Ele falou que a mulher dele sabia do aniversário dos filhos do segurança, sabia se uma criança estivesse com algum problema de saúde, enfim. Você cria um vínculo, passa a ser família, sem dúvida. Né? Sim. Porque é bom que você diga o seguinte, o jornalista do lado do Paraguai, que é protegido, digamos assim, tem essa escolta, ele tem que arcar com as despesas de alimentação da sua própria escolta, entendeu? Exatamente. Então, e aí claro pra gente, né? E no vídeo ele conta em detalhes como é que essa rotina dele viver com essa escolta, né? E como é que ele se sente, né? E ele diz mesmo, olha, minha casa já foi metralhada 2 vezes, eu tenho plena consciência... Tem as marcas, né? Tem o livro lá com uma marca de tiro. Nos livros. Quem não viu o vídeo, tem que ver o vídeo, que é para poder entender do que a gente está falando, do que é esse ambiente. Eu acho interessante aí fazer uma pontuação em relação à vida dele, que aí, assim... O Cândido é um profissional conhecido no Paraguai, né? Ele é premiadíssimo. Isso. Lá, aquelas fotos dele recebendo prêmio na ONU, né? Em Nova York. E aí ele falando assim, só ando sem segurança quando eu estou fora do Brasil. Fora do Brasil, quando eu estou fora daqui, né? Na verdade, quando está fora tá fora da América Latina. Assim, né? Exatamente. Mas ele tem essa salvaguarda, né? Ele tem lá por trás o jornal, que é um veículo conhecido no Paraguai, o ABC Color. Sim. Ele tem lá a escolta. O Léo não tinha nada disso. O Léo ia na cara e na coragem no carro dele, né, atrás das notícias, e depois ele reproduzia essas notícias no blog dele. Então, assim, ele era uma fonte ativíssima para profissionais que iam de fora, né, a gente mesmo, né, assim, sim. profissionais que saíam de São Paulo, do eixo São Paulo-Brasil, né, e até profissionais estrangeiros, né, ele deu, inclusive a gente falou, né, teve um jornalista, se não me engano, do Guardian, né, que teve com ele, não foi? Enfim. Ele era uma fonte riquíssima para vários profissionais. O que ele, às vezes, não publicava, ele deixava transpassar, ele passava isso sabendo dos riscos. Para os outros colegas também. Exatamente. Então, assim, até como uma forma de salvaguarda. Se alguém pergunta para a gente como é que é trabalhar na fronteira, olha, a pouca experiência, digamos assim, a pouca convivência que eu tive durante esses 6, e foi a primeira vez que eu tinha ido na fronteira para ver, né, para fazer esse material, é complicado, é muito delicado, da mesma forma que eu acho que é delicado também em muitas áreas dentro do Brasil, né, desse Brasil profundo, que é tudo ali, você anda no fio da navalha. A questão de segurança é uma questão muito séria que a gente tem que debater sempre. Como fazer as matérias, de que forma fazer as matérias, para você não virar, né, vítima disso. A gente é um país de coronéis, né? Se a gente for analisar, nós somos um país de coronéis, né? Ali você tem os coronéis do tráfico, né? Mas você às vezes sai ali e aí você vai ter o cara, o coronel mesmo, que é o cara da política, que tem relações lá com crime, enfim, e que não quer, de forma alguma, ter o que ele faz questionado num jornal ou num blog. Né? Ramalho, olha assim, só. Sem dúvida é muito difícil fazer esse trabalho. Ramalho, a Cris pergunta o seguinte, vocês ficaram com medo? Você ficou com medo? Às vezes sim, teve uma hora lá que a gente ficou meio, né? A gente foi primeiro que teve uma chuva muito forte, a gente estava num lugar péssimo, né? Exatamente. Então, né, a gente passou do horário, porque a gente mantinha uma rotina. Depois de um certo tempo, a gente, eu vou ser muito sincero, eu no passado, principalmente na época do dia, em que eu estava muito novo ainda na profissão, eu fazia coisas que hoje eu sinceramente pensaria 10 vezes e provavelmente não. Sim, eu também fiz isso. Né? Por conta de riscos que a gente ignorava, né? E hoje não. Então a gente mantinha um horário de saída, de entrada, de monitoramento, né? Você ficou com o teu telefone monitorado. É bom dizer o seguinte. Explicar isso. Não, isso é legal. Assim,
como a gente atravessava a fronteira de um lado para o outro, se a gente fosse pego em qualquer lugar, poderia chegar na gente através do sinal do nosso celular. Sim, Existem exato. formas de fazer isso e a Abrage fez esse mecanismo para a gente poder ficar com o mínimo de tranquilidade ali. No passado não tinha isso, né? Era na cara e na coragem. Você ia e confiava na fonte e tal. Enfim. Eu sou bem mais velha que você, imagina, a gente fazia... se colocava em riscos que às vezes desnecessários, mas enfim. Na fronteira, respondendo a sua pergunta, se eu sentir medo, olha só, Cris, eu vou te dizer o seguinte, eu sinto medo sempre. Eu acho que o medo é que vai regular pra gente até onde você vai, entendeu? Porque se você disser, não, eu não senti medo nenhum, com a cara é coragem, você pode ir e não voltar, entendeu? Então, é aquela história, não é você ficar apavorado, enlouquecido, mas você ficar tenso o tempo todo e atento, sim, porque você tem que pensar, né? Você tem que saber entrar de pressão é que você tem que saber exatamente, porque é uma falha numa conversa. A gente, inclusive, fazia bastante isso. Embora a gente não ficasse em áreas tão arriscadas, a gente não entrava à noite, essa coisa toda, a gente tinha lá um discurso pronto, porque não pode um falar uma coisa, outro falar outra. Você tem todo, né, um discurso pronto se você for abordado. Tem todas essas precauções, essas cautelas que a gente tem que tomar. Sem dúvida nenhuma é perigoso. Mas aquilo que a gente está falando, né? A gente foi para lá para fazer material sobre o Léo. O Léo estava lá todo dia. O Léo estava lá todo dia. Né? O Léo era de um veículo dele, pequeno. Nós chegamos lá com aquela coisa da Abrage. Então, de uma certa forma, a gente já tinha a porta aberta até para você assinar a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Então, atendiam a gente, falavam com a gente. E, assim, tem aquela história do preço do defunto, né? Então, assim, a gente é o que eles chamam de um defunto caro, né? O Léo vivia dentro de uma área pobre, em Pedro Juan, num bairrozinho afastado do centro, com o tráfico perto. A gente acabou descobrindo que vários narcotraficantes viviam ali perto dele, na vizinhança dele. Então, o Léo era muito corajoso, de fato. E fazia um trabalho independente. Então, assim, e isso acabou colocando ele na mira desses caras. É difícil a beça explicar. Tem duas perguntas aqui que eu queria fazer para você. A Cecília Oliveira fala algumas coisas aqui sobre se essa cobertura que a gente fez, o local tem alguma semelhança com algum lugar no Rio, né? E por que os jornais não têm interesse sobre isso? Cecília, é o seguinte, como eu e o Ramalho, a gente tem experiência de fazer matérias, eu trabalhei no Dia também, que é o Jornal Popular, e a gente andava muito acompanhando operações em favelas. Quando tinha desabamento, a gente entrava muito para conversar com todo mundo. Quando tinha matérias bacanas, a gente entrava para conversar com todo mundo. Você meio que já tem uma forma de atuar, você já fica mais esperto, né? Digamos assim. Você já sabe alguns sinais, né? E a gente sempre aplicou isso para a nossa proteção de como andar lá. Lembra muito o Rio de Janeiro? Lembra o Rio de Janeiro, sim. A Baixada, inclusive, a gente falou isso várias vezes, né? Eu brincava dizendo pro Ramalho, assim, Ramalho, isso aqui é uma mistura de Chatuba com Vilar dos Teles, Poço, uma pitadinha do Gogó da Ema, uma pitadinha do Morro da Galinha, porque é muito semelhante, né? Áreas carentes têm aquela, né? Regiões pobres têm o mesmo, praticamente sem ruas sem asfaltamento, falta de iluminação. Isso é meio que uma coisa comum quando você vai aqui, ou vai em Rio das Pedras, ou vai numa favela. Sim, você vê isso. É muito semelhante, né? Se você for também no Nordeste, existem áreas também muito semelhantes. Sobre essa questão que você disse, por que os jornais não têm interesse de fazer esse tipo de cobertura? Ir para lá é um gasto, tem um gasto nisso. É caro você se deslocar para a Amazônia, é caro. Você se deslocar para a fronteira, é caro. Se deslocar para a fronteira do Paraguai, é caro. Porque você tem que tomar no nosso caso, por exemplo, nós não fomos escondidos, nós não fomos disfarçados de absolutamente nada. Você tinha um horário X para trabalhar, a gente só trabalhava de dia, a gente não trabalha de noite,
né? Exatamente. Porque, por conta das questões de segurança, a gente ficava hospedado num local que fosse muito de fácil acesso para a gente sair, se fosse necessário, um carro que a gente alugou assim que a gente chegou no aeroporto, né? Então, você olha só, olha quantas implicações de gastos e que os veículos, hoje em dia, que passam por uma série de crises, eles não têm condições de bancar. E quem está na fronteira ali, trabalha também na precariedade, entendeu? E lembrando que eles moram ali, da mesma forma que quem mora em uma comunidade muito violenta, na hora que for fazer matérias denunciando, imagina, você mora no local, é complicadíssimo isso, né? E aproveitando, Vinícius Assis, gente, a gente já tem audiência na África do Sul, tá Ó, bom? já passei dos 17 leitores lá do antigo Coisa do Cacete. Sensacional isso. E o Vinícius pergunta para você o seguinte, ó, teve a prisão do Fuminho, é um traficante que era o braço direito do Marcola, que estava foragido há 2 décadas, pelo menos, né? E ele foi preso em Moçambique no mês passado. Esses caras ligados ao Marcola, ligados à cúpula, eles acabam fugindo e ficando anos e anos sem serem pegos e vão para esses lugares. A gente se surpreende que eles continuam foragidos ou não? Olha, deveria, né? Na verdade, acho que a gente deveria se surpreender. Agora, é o que eu falei, né? O PCC, ele virou uma organização, é uma multinacional, é aquela coisa, né? É uma transnacional do crime, né? Esses caras estão em todos os lados. Eu não duvido, porque no passado eu mesmo fiz matéria da contravenção do Rio, tinha lá seu braço em Angola. Eu não duvido que o PCC tenha o seu braço na África. Não, assim, não seria leviano afirmar isso, tá? Eu não tenho uma base, eu não tive nenhum documento disso, mas se esse cara estava lá em Moçambique, provavelmente a turismo ele não estava, né? Exato. Então, assim, esses caras, eles têm uma estrutura, essa estrutura é bem hierarquizada, a gente percebeu isso lá. Conta a história do traficante que foi preso depois da fuga, né? Aquela história A história é genial. Porque, tem umas histórias assim, mas coisa... aquilo que ele estava falando um pouco aí da dificuldade, né? Assim, de veículos, o veículo pode até montar uma sucursal ali, mas vamos ser sinceros, quem é o profissional que vai ficar ali exposto, dando paulada o tempo inteiro nesses caras? Porque naquela região ali, se você for fazer matérias de narcotráfico, contrabando, corrupção policial, porque afinal de contas nada disso existe sem a corrupção do órgão público, né, de algum agente público. Então, assim, não vai durar muito tempo. Então, a gente conversou com profissionais e falou, pô, bicho, eu não faço esse tipo de coisa. E não dá para a gente censurar, porque você está ali. A gente aqui no Rio de Janeiro tem o risco, óbvio, mas a gente está numa cidade de milhões de habitantes, né? Policiada de uma certa maneira, aquilo que eu falei do preço do defunto caro, né? Determinados agentes ou as instituições vão cobrar, peraí, olha, o que está acontecendo aqui? Agora, nessas regiões, é muito difícil. Ali você tem que ficar driblando essa questão. A tua própria falta de estrutura, né? Ele trabalhava por conta própria, eu estou falando especificamente do Léo, e todos esses obstáculos que existem. Ali você tem o traficante, o curioso, a gente fez umas fotos daquelas casas maravilhosas, imensas, coisas parecidas com a de Hollywood, eu fiquei com isso, com estátuas na frente, aí os policiais todos sabiam, era a casa do velho barão do tráfico da região, era um senhor lá, turco, mas que o clã dele hoje já não é o clã mais poderoso, eles mantêm negócios, mas eles já não são os donos do negócio. Então, assim, é um linear, né? Você está andando ali o tempo inteiro no fio da navalha. A gente brincou, inclusive, que quando a gente apurou, que tinha uma história de um time de futebol que seria do tráfico, lembrei disso? O time de futebol do tráfico. Sim. Que fizeram uma operação e tal, e eu falei, pô, o Léo tinha feito a cobertura do campeonato que esse time jogava. Será que tem alguma relação? Então, assim, é tanta coisa ali, né? Envolvido ali, narcotráfico. É uma cidade, são 2 cidades ali, né, na fronteira ali. E se você for ver, não vivem ali em torno de 200 mil habitantes, né, naquela região ali, se você pegar aquele pedacinho da fronteira ali de Pedroã e Ponta Porã, e tem
a gente estava falando em 200 assassinatos, né? Se você for falar, comparar o Rio de Janeiro, você fala, pô, 200 assassinatos não é nada. O Rio de Janeiro é quase 4.000 por ano, né? Embora tenha caído esse número, felizmente. Mas, assim, as pessoas sabem quem é quem ali. Se você ficar andando ali e for de fora, eu falo, esse cara não é daqui. Então, assim, quem faz jornalismo ali e faz denúncia desse tipo de coisa, as pessoas sabem quem é a pessoa. O Léo ficava exposto. Ele saía, ao mesmo tempo que ele usava o mesmo carro para fazer reportagem, ele usava o carro para levar a filha para a escola, o filho para isso, fazer compra com a mulher. A casa dele, a gente viu no vídeo, é importante as pessoas verem, né? Uma casa simples e que vivia de porta aberta, o que me chamou mais atenção. Né? Tinha uma porta, tipo um blindex grande, né, de entrada, e a sala foi exatamente onde ele foi morto. Na verdade, ele foi morto ali, né? Os caras entraram atirando, ele tentou escapar. Ainda teve aquela história que a gente ouviu, né, da família, muito triste, assim. O lugar é escuro, estava escuro, ele caiu no quintal, no fundo do quintal, e a família gritando do lado de fora, porque naquela escuridão toda, um dos caras, um dos criminosos acabou ferido. Porque eles cercaram a casa, é uma casa de esquina, enquanto um foi por dentro, outro foi por fora, e eles atiraram e o cara foi ferido. A gente ouviu isso, esse relato lá. A gente ainda falou, pô, um dos bandidos acabou ferido pelo próprio tiro amigo, né? Fogo amigo. E aí levaram esse cara meio que arrastando ele para dentro do carro. E os vizinhos acharam que tinham levado o Léo. Lembra disso? Porque a família ficou achando que o Léo tinha sido levado e só meia hora depois que encontraram o corpo, o menino, o filho de 12 anos. É bom que a gente, quem se interessa pelo assunto, quem quer saber o que acontece na fronteira, no site da Abrage, na aba que tem lá do programa Tim Lopes, tem as matérias que a gente fez, relatando os casos e contando em detalhes, né, todo esse caso da morte do jornalista Léo Veras, e também tem o vídeo onde fala sobre essa questão de viver com escolta há 25 anos, o Cândido Figueiredo. Então, quem se interessa pelo assunto, é bacana você ir lá, dar uma olhadinha e ver. A Beli Costa, ela pergunta aqui o seguinte, como é que a gente pode fazer uma apuração à distância, né, e que tipos de cuidados podem ter? Uma das coisas que eu vou te falar é o seguinte, seja na fronteira, aonde você fizer, uma coisa que a gente fez, né, tem um aplicativo que você baixa e que você você é monitorado por alguém na sua retaguarda. Então, aonde eu estava, o que eu estava fazendo, né, estou com o celular ligado, então a Abrage, né, a sede lá em São Paulo, a Cris sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo, porque mostrava para e passo você. É uma forma de você estar segura para alguém está sabendo onde você está circulando. Isso é uma forma. Pelo menos é uma forma de você ser localizado com o máximo de rapidez. Exatamente. Uma coisa mais rápida. É bom que você tenha fontes, para você criar fontes. Tem as fontes oficiais, né? Que são as autoridades, no caso a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, os delegados da área, Ministério Público. É bom também você fazer as fontes com associações locais, com jornalistas locais, você trocar figurinhas com jornalistas locais e sabendo, se você utilizar o material desses jornalistas, você tem que dar o crédito para eles. Isso é importante. Isso, muito importante. Isso é fundamental, na verdade. Você não tem que dar o crédito, isso não existe, vamos combinar, né? Então, quer dizer, são formas de você trabalhar. Você ainda trabalha à distância? Sim. Tanto eu quanto o Ramalho, a gente continua em contato com as fontes, a gente continua monitorando os casos, né? Eu monitoro não só esse caso, como os outros 2 casos que a gente tá acompanhando, que é um caso de Bragança e de Edealina, que também são de jornalistas mortos, né? Voltando à questão da fronteira, Ramalho, eu queria dizer, você disse que foi diferente, você já esteve lá nos anos 2000 e esteve lá agora e tal. Ficou muito mais perigoso, ficou muito mais difícil trabalhar na fronteira? Olha, vou ser sincero, eu acho que não. Eu acho que naquela época a gente corria muito mais riscos. Eu acho que é muito isso, né? É isso que a gente tem hoje dessas ferramentas digitais, esse acompanhamento. Poxa, eu fiquei andando 15 dias naquela fronteira a primeira vez que eu fui. E se alguém pegasse a gente, só iam descobrir um tempo depois, né? A grande verdade é essa, se fossem descobrir. Então, sem dúvida nenhuma, hoje você tem ferramentas de salvaguarda
que te possibilitam te dar um pouco mais, digamos, de tranquilidade. Mas é claro que tem que ter todo o cuidado. E também é isso, a gente também trabalha. Eu fiz agora uma matéria que saiu publicada hoje, inclusive, no Intercept, vou fazer uma propagandazinha, sobre a questão dos refugiados em Roraima. Enfim, essa eu fiz aqui pelo Rio de Janeiro, né? Pelo computador, ouvindo pessoas, mas assim, é fundamental a gente poder ir nesses lugares. Faz todo A nossa ida na fronteira nos permitiu ter informações que os outros veículos não tinham. A gente teve informação antes de todo mundo sobre uma série de fatores, por exemplo, a arma que usaram para matar o Léo, a Fiscalia, né, o Ministério Público do Paraguai, já tinha informações que aquela mesma arma tinha sido usada em outros 7 assassinatos. E assassinatos relacionados ao PCC. Por isso é importante você ter toda essa fonte de informação, essa gama de informações, essas ferramentas que hoje a gente tem que não tinha no passado. E quando a gente fala isso, parece até que é muito passado, né? A gente está falando não, de 10, foi ontem, 15 praticamente. Anos, né? Essa coisa a gente está falando no celular aqui, fazendo uma live, isso eu não imaginava há 10 anos atrás. Não tinha isso. Então, assim, isso facilita muito. A gente consegue trocar figurinha quando o agente público nos ajuda, escuta. É óbvio que eles têm que cumprir lá o papel deles, né? Eles não podem também ficar dando informação o tempo inteiro. É uma investigação que está em andamento. Isso, e é importante. É importante a gente dizer o seguinte, a Maria Cleidiane pergunta assim, o que você acha que vai ser crucial na investigação? Até agora não se foi apontado o mandante, essa é a questão. Havia um suposto mandante, que seria um traficante-chefe na área, que foi preso numa outra situação de briga de trânsito, mas foi liberado um tempo depois, e está preso agora o que seria, digamos assim, o assassino que teria organizado. O cachorrão, né? Mas que também ele nega. Então, o que vai ser crucial na investigação? A própria investigação, né? E é bom a gente lembrar que tem uma, não só lá no Paraguai, né? O Paraguai até que está, digamos assim, um pouco mais ágil do que no Brasil, porque no Brasil os outros... surpreendeu a gente, né? Eles fizeram uma operação no sábado de carnaval, né? Que a gente tem 11 pessoas que estão sendo investigadas no envolvimento. Aqui no Brasil, os outros 2 casos, um caso já tem 1 ano e 11 meses, que é o caso de Bragança, e o outro de 2 anos e 4 meses, que é o caso de Adealina. E que são casos que ainda estão em suspense, afinal, quem mandou matar, né? Qual foi o motivo que mandou matar? Se a gente voltar na fronteira ali, o Léo foi o 11º jornalista morto ali na fronteira nos últimos 15 anos. Uma situação, fazer jornalismo na fronteira é uma situação muito delicada. Mas, Ramalho, nós temos aqui um problema crucial. O tempo está acabando. Né? Então, eu acho que seria necessário 10, 20 lives para poder a gente conversar sobre isso. Então, primeiro, eu queria agradecer demais a audiência de todo mundo, dizer que vai lá no site da Brade, direitinho, que vocês vão ver as matérias que a gente fez, vai ver o vídeo também. Esse bate-papo aqui vai ficar nos stories, tá? Vai ficar no IGTV bonitinho e tal. E eu queria agradecer você mais uma vez por você ter, sabe, primeiro ter feito essa parceria, que foi ótimo, adoro trabalhar com você sabe disso, e também está aqui disponível, tirando um tempinho, porque você é jornalista freela, você tem que correr atrás de pagar os seus boletos, e para poder falar com a gente, você que é o especialista nessa área, tá? Manda um beijo para todo mundo. Antes que mandando aqui para todo mundo, eu estou vendo aqui, todo mundo, até a mamãe está me vendo. Viu? Olha gente, que lindo! Aí, viu? Olha, gente, obrigado. Então, gente, olha só, é claro, as lives da Brade acontecem às terças-feiras, essa foi uma live extra, e daqui a pouco a gente vai fazer outras e outras, e a gente pode conversar sobre essa questão do trabalho de jornalismo, da fronteira, no chamado Brasil Profundo, na Amazônia, no interior, na periferia, tá? São assuntos interessantes. Obrigado, Ramalho. Beijo grande, beijo enorme para todo mundo. E antes que cortem a nossa live, a gente fica aqui, ó, coraçãozinho. Obrigado demais por todo mundo. Foi ótimo. Beijão. Beijo. Tchau.